através do Centro de Controle de Zoonoses, realizou mais um LIRA, o levantamento rápido de índices para Aedes aegypti. O trabalho foi realizado entre os dias 12 a 16 de abril deste ano. De acordo com os dados levantados, o município de Caicó se encontra com um índice de infestação predial de 12,7%, considerado risco de surto de dengue aqui no município de Caicó. Em cima desses dados, os agentes de endemias de Caicó irão realizar um trabalho de tratamento, eliminação e parte educativa em cima daqueles bairros com os maiores índices de infestação predial já a partir desta segunda-feira. Os bairros que serão visitados e concluídos o trabalho já na primeira semana de maio são Nova Caicó, Salviano Santos, Acampamento, Paulo VI, Adjuto Dias, Nova Descoberta e Jardim Satélite. Os demais bairros voltarão a ser visitados normalmente a partir do dia 10 de maio. Sobre esse assunto, não é um assunto para a gente fazer alarme, alarde, aliás, mas é para se preocupar, porque Caicó está, acho que é exemplo de outros municípios também, acima aí do limite considerado normal. Nós vamos conversar agora com Lucielo Henrique, ele que é subcoordenador do Centro de Controle de Zoonoses, com o Ivamar Pereira, que trabalha atualmente aí, supervisor de campo, e também com a Francisca Santana. Lucielo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. É de se preocupar um índice desse aqui para Caicó? Bom dia, Lucielo. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da 95 FM, do Panorama 95. Realmente, Marcos, é um índice alto aqui na nossa cidade de Caicó, 12,7%. Como você bem disse, é um índice risco de surto de dengue aqui na nossa cidade de Caicó. É um índice que a gente temos que se preocupar sim e fazer um trabalho de conscientização, principalmente junto à população de Caicó, para que a gente possa conseguir baixar no próximo LIRA, que vai ser realizado já agora no início de junho, não só em Caicó, mas em todo o território brasileiro. Para que o ouvinte da 95 ele possa entender, no início da pandemia, o Ministério da Saúde ele emitiu uma nota técnica suspendendo a realização do LIRA em todo o país. O mesmo Ministério da Saúde, agora no início de abril, emitiu mais uma nota técnica para que fosse realizado o LIRA, para saber como era que estava a situação do Aedes aegypti aqui no nosso Brasil, a situação do mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya. Então nós realizamos esse LIRA entre os dias 12 e 16 de abril, e aí deu o índice 12,7%. Em cima desse LIRA, nós vamos direcionar algumas ações aqui na cidade de Caicó para que a gente possa conseguir baixar esse índice. E que ações são essas? Ações de tratamento, de eliminação e principalmente parte educativa junto àqueles bairros que deram maiores índices de infestação predial, que são os bairros Nova Caicó, Salviano Santos, que é localizado na Zona Norte, na área central, no bairro Acampamento, na Zona Leste, bairros Nova Descoberta e Jardim Satélite, e na Zona Oeste, os bairros Adjuto Dias e Paulo VI. Eu sei que o que menos importa agora, numa situação como essa, é encontrar culpados, mas pela experiência que vocês têm, dá para se chegar a uma conclusão, o que é que motivou, por exemplo, esse aumento nesse índice? Onde é que falhamos? Sei que a gente pode dizer que tivemos falhas nessa Marcos, questão. O LIRA, ele não é somente chegar para a população e dizer que deu 12,7%. O LIRA ele tem que ser estudado detalhadamente para saber aonde foi que deu maiores focos, aquela localidade que está mais preocupante. E aqui na cidade de Caicó, sempre teve É natural que todos os LIRAs, os depósitos rasteiros, sempre dê elevado. Só que esse LIRA em especial, tempo chuvoso, a gente tem que orientar a população sobre esse tema. 72% dos focos encontrados aqui na cidade de Caicó foram justamente nos depósitos rasteiros, aqueles depósitos que a população tem fácil manejo. Que depósitos são esses? Filtro, prato do gelágua, aquela bandeja que a população coloca para o animal de estimação, beber água, o gato, o cãozinho. Então, assim, a população, ela tem acesso fácil a esses depósitos. Então, Dona Maria São José, você está tomando um café escutando Marcos Dantas nesse momento? Tire um minuto do seu tempo, vá no seu muro,
vá na sua cozinha, dê uma olhada naqueles depósitos rasteiros e veja se lá tem água parada e que não esteja com a devida proteção. E que proteção é essa? Um pano de prato que você pode utilizar para tampar aquele pote com um elástico nas bordas para que o mosquito não tenha acesso. Porque o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele gosta de água parada. E água de chuva, a gente sabe que está em tempo chuvoso e o pessoal está juntando muita água. E é uma festa para ele. Se ele encontrar um depósito com água de chuva, rapidamente ele coloca o ovo lá e eclode. É um hotel 5 estrelas. É um hotel 5 estrelas. Então, assim, a gente pede a colaboração, principalmente da população, nessa parte. Porque 72% dos fogos encontrados aqui na cidade de Caicó foram nesses depósitos. Se a população fizer a sua parte, junto com o trabalho que nós vamos desenvolver aqui na cidade de Caicó, agora no início de maio, com certeza nós iremos conseguir baixar esse índice aqui na cidade de Caicó. Você pode me dizer, Luciélio, esse índice 12,7 é alto, preocupante. Mas é bom ressaltar aqui também, aqui através das ondas da 95 FM, que Caicó já teve o maior índice de infestação predial do Brasil. Então não é novidade isso. Não é novidade. Em 2015, Caicó teve o índice de 27, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 27,1%. Em 2015, Caicó teve o maior índice de infestação predial do Brasil. Mas estamos com 12,7%. Nós que estamos à frente da coordenação do Centro de Controle de Zoonoses temos como obrigação realizar ações para baixar esse índice, porque acima de 3,9% já é risco de surto aqui no nosso município. Recebo aqui o bom dia do Ivamar Pereira, ele que é supervisor de área, né? E é quem pode falar mais um pouco aí sobre como é que é o trabalho na prática. Ivamar, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Diante de números como esse, aos agentes de endemias compete intensificar mais ainda os trabalhos e pedir para que a população colabore também. Ivamar, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldo Oliveira, bom dia, ouvintes da querida rádio 95,9, uma rádio que eu adoro, viu? E você tem voz de locutor, né, Ivamar? Eu tenho um vínculo com essa rádio. Para quem não sabe, Ivamar é irmão do Padre Vanoff, nosso querido ex-diretor aqui do Sistema Rural, né? Marcos, o trabalho da gente no dia a dia, a gente faz. Hoje o programa chama-se Combate à Dengue. Para você ver, ter uma ideia como é o trabalho da gente. Combatendo diariamente, de segunda a sexta-feira. E hoje, você sabe que a pandemia é o centro das atenções, e foram limitadas as nossas ações. Por causa da pandemia, foi baixada uma nota técnica a nível de Brasília, que o agente, hoje, na situação de hoje, a gente só pode trabalhar na parte peridomiciliar. Peridomiciliar fora. Tem um intradomiciliar e tem o peridomiciliar. A orientação recomenda-se o agente fazer o trabalho peridomiciliar. É na frente, é no muro, é na lateral da casa, é no fundo da casa, é no terreno baldio. Dentro de casa não pode. Não. Mas tem um bom senso também. Principalmente, gente, você fez uma pergunta que não pode. Se tiver um idoso dentro da casa, só um idoso dentro da casa, a gente não pode nem entrar nessa casa. Tem a parte do protocolo, a distância, a gente tem que dar uma distância de 2 metros. Se o morador, aí você vai perguntar ao morador se tem alguém suspeito da Covid, se tem, a gente nem puder fazer a parte educativa. A parte educativa faz parte também do nosso trabalho. Se alguém seguir à risca nossas orientações, certeza que a coisa melhora. É só vontade, às vezes é vontade, gente. Você, como o nosso coordenador falou aí, nessa pesquisa, nesse livro, a gente vai encontrar os depósitos fáceis. Se você lavar um pote uma vez por semana, se tiver um foco, você está eliminando. E os meus avós lavavam pote toda semana. Hoje é aquelas coisas, né? Um gelágua, gente. Troca essa gelágua todo dia, olha. Entendeu, Marcos? Não dá trabalho, né? Não dá trabalho. Você no jardim de sua casa, por exemplo, no quintal, no terraço, e esvaziar aquele recipiente que ficou com água de chuva, não dá. Você faz isso em 5 segundos. Por que a gente toca nesse assunto, gente? Porque a população é que está dentro da casa. O agente passa hoje, ele vai voltar ali com 2 meses, chama-se o ciclo. O ciclo são 40 dias úteis. Então a gente passa hoje, o que ele puder eliminar, elimina, o que ele puder tratar. Se ele está tratando, ele está eliminando. Então, vai à frente. Imóveis, o agente, em média, são de 800 a 1.000 imóveis. O agente tem de 800 a 1.000 imóveis. Então,
Ele vai, chega na casa, está fechada, vai para frente, às vezes ele volta de novo, vê se consegue. Então a dificuldade é essa. Nessa pandemia, a gente está fazendo o trabalho domiciliar. Se, digamos, o agente vai usar o bom senso, se puder entrar na casa, se não tiver ninguém suspeito, se não tiver idoso, a gente complementa o trabalho. Mas vocês vão intensificar esse trabalho ou ainda vão conviver com essa, a gente tá seguindo, com essa barreira de não entrar na residência? A gente está seguindo a nota. Certo. A nota é quem direciona as coisas. Então agora vocês vão depender mais ainda agora do bom senso da população. É por isso que a gente pede a colaboração da população. A gente quer a população como parceiro. E tem gente que ajuda. Mas tem gente que deixa... Olha, esse índice aí é coisa de Caicó? Não. É do Brasil. A dificuldade de se encontrar, de eliminar o Aedes. Vocês acabam convivendo até com resistência de pessoas que não querem que a gente faça o trabalho na residência? Na situação, principalmente, antes já tinha, vamos falar também, antes já tinha. Tem gente que dificulta. Hoje, com a situação de muita gente tem medo de um assaltante, tem medo... Às vezes a gente só entra se o dono da casa estiver e a dona, se tiver um empregado ou funcionário, a orientação não pode entrar porque... E tem resistência, tem gente mal-humorada, tem gente que, aí você passa, eu já bati numa casa de 7 horas, e a gente também tem as condições do trabalho da pessoa. Eu estou chegando de 7 no trabalho na residência e a pessoa está saindo para o trabalho. Então, Marcos, é muita... Mas tem gente que atende muito mal. E ainda vocês convivem ainda com imóveis fechados aqui ou baixou? Eu pergunto se baixou um pouco, porque existe hoje uma lei em Caicó, né? Tem um índice aceitável de 5%. Eu não sei nem se está com esse outro. Mas passa acima de 8, 10. De imóveis fechados. Dependendo da localidade. E a dificuldade, gente. Tem gente que tem chave aqui. Vou dar um exemplo. A gente tem que conhecer a dinâmica da coisa. Tem o morador do sítio, mora na zona rural, mas tem a casinha dele aqui, mas a chave está lá na zona rural. Tem gente de Jardim de Piranha, tem gente da Paraíba. Entendeu, Marco? A dificuldade da gente encontrar. E às vezes, quando a gente encontra, também tem, eu vou dizer a verdade, tem gente que não faz nenhum esforço para ir abrir a casa para a gente fazer o trabalho. Ok, então. Conversar aqui com a Santana, Francisca Santana, ela que trabalha também aí nessa linha de frente aí do combate às endemias aqui na cidade de Caicó, né? E Santana, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. População tem uma fé do tamanho do mundo em carro fumacê, né? Como se o carro fumacê por si só já resolvesse tudo. O carro fumacê passou aqui na minha casa, pronto, eu não preciso mais fazer mais nada, né? Na prática não é bem assim, né, Santana? O carro fumacê, ele ajuda, ele é um paliativo, ele resolve. Qual a sua opinião com relação a isso? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes. Marcos, é justamente isso. A população acha que o maior combatente do Aedes, ou seja, do mosquito da dengue, como o pessoal chama, é o carro fumacê. E, na verdade, o carro fumacê, ele já é para quando está tendo... que o serviço do agente, o serviço do município não consegue mais controlar o que está acontecendo na cidade, a transmissão. Nós temos critérios a seguir para que o fumacê, que nós chamamos o BV pesado, seja liberado. Tem que ter aumento de casos humanos notificados nos últimos dias e semanas epidemiológicas. Não é só dizer que está tendo mosquito na cidade, que está tendo muriçoca, que está tendo mosca, que o município pode pedir o fumacê. Porque o fumacê é liberado pelo Estado. E para que o Estado libere o fumacê para vir atuar numa cidade, num município, tem que seguir todos os critérios de casos confirmados, notificados, casos suspeitos que estejam em alta nas últimas 2 semanas epidemiológicas. Nós temos que ter confirmação que está tendo transmissão de casos na cidade. E antes que tudo isso seja feito para pedir o fumacê, nós temos uma equipe no município que nós trabalhamos com o BV portátil. Ou seja, quando começam casos isolados em um determinado bairro, em uma determinada parte da cidade, que recebemos as notificações em dia, que é importante também as pessoas sentirem os sintomas e procurar as unidades de saúde para que a unidade ou o hospital regional notifique esse caso. Esse caso suspeito pode ser só um. Esse caso suspeito notificado, essa notificação é enviada para a Secretaria de Saúde e essa notificação é enviada para Lucélio Henrique, é nosso coordenador, e aí monta-se a nossa equipe do município, com o BV portátil, que é aquela máquina das costas,
A primeira ação é tentar combater os casos isolados que esteja possível transmissibilidade ou suspeita de dengue com o nosso BV portátil. Fazemos 3 ciclos de BV portátil, fazemos a casa da pessoa suspeita, todo o quarteirão. Quando isso começa a se espalhar por aquele bairro ou por toda a cidade e começa a aumentar os casos suspeitos, notificações, confirmação por exames, é que o município pode pedir o Fumacê. O Estado avalia todas essas porcentagens das últimas semanas e libera. O carro Fumacê não pode ser liberado para combater dengue. Na verdade, o carro Fumacê é um complemento quando está tendo transmissão de casos e não consegue ter mais o controle só com o BV portátil do município e o trabalho do agente. Aí é que o carro Fumacê entra. O carro Fumacê entra quando não se tem controle, né? Quando perde o controle. E por enquanto Caicó não perdeu o controle. Não, nós tivemos poucos casos confirmados. Para complementar, são três critérios que ela falou. Então, tem que ver a transmissão e tem que ter essas notificações de 100 a 299 por 100 mil habitantes. É bom vocês explicarem isso, porque o povo cobra demais. Cobra Fumacê até para controlar a muriçoca, você imagina dengue, né? Já recebi muitos apelos aqui, Marcos, peça o prefeito aí para... Aqui na minha rua tem muita muriçoca, tá pondo o carro Fumacê passar. E não é assim, carro Fumacê não é um pacote de bolacha que você consegue com uma facilidade como as pessoas querem, né? Nossa, é veneno. É o último recurso, como ela está dizendo, é o último recurso. É veneno que a gente vai jogar no meio ambiente. No meio ambiente. Vamos dizer também, Marcos, Santana e Ivamar, que a gente está acompanhando semanalmente, junto com a equipe técnica da Secretaria de Saúde, as notificações. E nas últimas semanas, aqui na cidade de Caicó, a gente não temos nenhum caso suspeito de dengue, zika ou chikungunya aqui na cidade de Caicó. Então, não tem esse critério para a gente pedir o carro Fumacê que tanto a população anseia e pede nas redes sociais e também nos programas de rádio. Trocando em miúdos, a situação em Caicó, ela é tensa, né? Nós estamos em alerta. Tensa não, nós estamos em alerta com relação a de risco. Agora, por enquanto não há ainda uma perda de controle. Não está havendo a transmissão. A gente pede assim, a população, porque às vezes a gente trabalhando casa a casa, Marcos, as pessoas quando a gente começa a dar as orientações, eles dizem, eu tive dengue, mas não vê o Fumacê. O importante também para pessoas que estão com sintomas suspeitos, que devido à pandemia os sintomas Covid, dengue, são muito parecidos, que eles procurem a unidade de saúde, procurem o seu agente comunitário de saúde para informar se foi no regional e o médico suspeitou que poderia ser dengue, porque o importante para a gente começar o primeiro bloqueio com nossa máquina de UBV portátil, que é o mesmo produto usado no Fumacê, é a notificação chegar em dias na Secretaria de Saúde, que eles enviam imediatamente para o Centro de Controle Zoonose. Nós temos prazos a seguir para que seja liberado. Até o BV portátil, nós temos que seguir os prazos. Porque para uma notificação ela chegar, a pessoa que está com suspeita tem que estar entre o primeiro dia, a gente conta do primeiro dia até o 12º dia, até o 15º dia ainda é aceito, para poder a gente fazer o BV portátil naquela região que a pessoa mora. Que a gente fazendo o BV portátil, a equipe do pessoal do BV portátil fazendo, já é para tentar quebrar a transmissibilidade. Se realmente, a gente não espera nem o resultado sair positivo, para a gente fazer o primeiro trabalho de UBV portátil e o tratamento de foco também a gente direciona quando tem uma notificação de uma certa, pode ser só uma pessoa, numa certa região, a gente direciona o trabalho mais voltado para aquela região, justamente para evitar que se espalhe pelo bairro e pela cidade. Então, é importante que as pessoas que estejam com sintomas procurem as unidades de saúde para ser feita essa notificação dentro do prazo e a gente começar o trabalho antes de pensar em pedir o carro Fumacê, como a população Agora, pede. Antes de esperar pelo agente, pelo Fumacê, pelo BV portátil, a gente tem que começar a fazer o trabalho na nossa própria casa, Na nossa própria casa. Isso ajuda bastante. Bastante, porque assim, nós encontramos focos em vasilhas de animais, em geláguas, como o Ivamar citou. Nós encontramos focos em depósitos rasteiros. Foi nosso maior índice de foco agora nesse levantamento, foram os depósitos rasteiros. Não é nem em cima de casa, nas caixas d'água. De caixa d'água, não. Foi em depósito rasteiro. Então, eu acho que todo o trabalho da gente tem que ser um conjunto. Um conjunto. O agente, o morador e
E o município em si, se nós se unirmos para combater, nós conseguiremos. Mas sem a união de todos, só o trabalho do agente em si, a gente não consegue diminuir esse índice. O maior agente é o morador da casa, que ele está lá todo mês e nós só vamos a cada 40 dias úteis, a cada 60 dias corridos, uma vez no mês, damos as orientações e fazemos o tratamento. Então, acho que o maior guerreiro que tem que ser daquela casa tem que ser o morador da casa para nos ajudar, para a gente tentar baixar esse índice e evitar uma epidemia de dengue no nosso município. Ok, parabéns pelo trabalho de vocês. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu sei que não está obrigada. fácil, viu? Não está fácil de jeito nenhum, né? Porque, principalmente com a pandemia, como o Ivamar falou, nosso trabalho ficou um pouco limitado de entrar dentro das residências. O agente chega, pede as informações ao morador sobre como está a sua residência. Então, tentamos fazer o peridomicílio, que é a parte de fora do município. Mas tem aquelas casas, como o Ivamar falou também, que quando o morador diz que não tem nenhum risco para ele, nem para o agente ainda entra, sai todo mundo, a gente entra, faz o trabalho completo, mas está muito limitado o trabalho do agente, por isso que é importante o morador cuidar da sua casa. E outra coisa que eu também quero pedir a colaboração da população, que devido aos casos de Covid, muitos dos nossos agentes também chegaram a adoecer, porque às vezes o agente chega numa casa e o morador abre lá a parte do beco para o agente entrar, às vezes fica perto do agente e quando o agente acaba o trabalho, Marcos disse que estava com Covid. Assim, fica difícil, eu acho que tem que ter a consciência também, porque o agente não vai só naquela casa, o agente vai para o vizinho, para o próximo, o agente tem família. E acaba sendo um transmissor da doença, transmissor, né? Por isso que a gente tem que trabalhar com a nota técnica para não adentrar em todas as residências, porque corre o risco não só para o morador daquela casa, mas para todo o bairro e para toda a cidade. Então, a gente pede a colaboração da população que quando um agente chamar na sua residência, se tiver alguém pelo menos suspeito ou com sintomas gripais, também avisa o agente, eu não quero seu trabalho aqui hoje, você não vai poder fazer, porque nós estamos com suspeito ou com sintomas, que ajuda bastante. Ivamar, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Aproveitar, Marcos, a sua audiência, grande audiência, e também falar sobre o lado público. Eu sou cidadão do município faz 21 anos. Então o município está devendo uma política pública. Eu vou dar um exemplo aqui só para abreviar a coisa. É inadmissível para mim uma sucata dentro do perímetro urbano do município. E aqui temos várias, eu não vou nem pontuar onde é. Então, quando chove, se multiplica, são criadores em potencial. Então, eu acho que está faltando essa política, partindo ou do gestor ou do legislativo, tirar essa sucata para parque industrial. Temos fábricas de recicláveis no fundo de quintal, a céu aberto, sem nenhum cuidado. Então, essa coisa, é por aí que eu queria Vai só se juntando, né? pedir que tivesse uma iniciativa do poder público para combater essa situação aí. Obrigado, Lucélio. O presidente do seu fã-clube, Chumbrega, chegou aqui para lhe ver a entrevista aqui. Ele disse não se aguentou de ficar em casa, aí veio aqui, ele veio pessoalmente aqui. Obrigado, Lucélio, pela sua participação, né? Obrigado você, Marcos. Obrigado do rádio, né? Obrigado aí ao Sistema Rural de Comunicação por sempre estar dando esse espaço para que a gente possa vir trazer informações essenciais aqui para o município de Caicó. Mandar um abraço aí para a Chumbrega, que chegou aqui. Bom dia, Chumbrega. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama. Volto já com mais informações. Vou falar daqui a pouco sobre a festa de Nossa Senhora de Fátima, do bairro Vila do Príncipe. Daqui a pouco tem a professora Bernadette, Padre Tadeu aqui conversando conosco.